tarde. Obrigada a todos que estão aqui, mas eu quero começar por agradecer à Manuela Matos Terreira pela sua disponibilidade imediata quando eu a contactei. Aliás, foi o Luís Carvalho que deu essa ideia e eu fiquei, de facto, muito entusiasmada. Portanto, eu agradeço aos meus apresentadores, ao Bernardo Pinto Almeida, porque ele foi, aliás, a primeira pessoa com quem eu falei e que disse vamos a isso. Bom, eu penso que estamos de parabéns a todos. E eu estou muito orgulhosa porque, de facto, este livro, que é um livro que não é só meu, é um livro também coletivo, teve o objetivo de dar a ver muitas das publicações do Estado Novo que não são conhecidas, do grande público, porque isto também é um livro para o grande público, é um livro para historiadores, é um livro para colecionadores de livros, de fotolivros, de publicações. Bom, eu penso que só as leituras e o seu folhear podem, de facto, concretizar devidamente o livro que foi publicado, não é? Muito obrigada. Penso que vamos começar, não é? Quem quer? Bernardo? Então, boa tarde a todos. Eu queria começar por saudar a Manuela e o João, velhos amigos e cúmplices de muitos anos, que têm feito aqui com o Mira um notável trabalho de divulgação, e de exposição e de acontecimentos vários que têm hoje um sentido muito forte na cultura que acontece no Porto e que merecem, de facto, ser, e têm sido, festejados por isso. Portanto, a minha primeira palavra é para vocês, não por ser vosso amigo, mas, apesar de ser vosso amigo, pelo excelente trabalho que têm desenvolvido. A segunda palavra, evidentemente, é para a Filomena Serra, que coordenou com uma série de autores, alguns de grande importância, de facto, um livro que eu julgo que se tornará, doravante, absolutamente indispensável. E indispensável para estudiosos, para estudantes, para historiadores, próprio, porque não há, além daquela história do António Sena, publicada já no princípio da década de 90, creio eu, não me lembro agora da data exata, que é um belíssimo documento, sobretudo pelo enorme levantamento que fez disso, não há estudos sistemáticos sobre o problema da fotografia e da propaganda em Portugal. Porque, digamos, a análise do António Sena, já há muitos anos, de quem gosto muito, é fundamentalmente uma análise histórica relativamente à constituição de um corpo fotográfico na cultura portuguesa e, portanto, uma espécie de levantamento exaustivo de tudo o que se fez. Não é uma história crítica, como agora será necessário porventura fazer, mas é uma história no sentido tradicional do termo, portanto, é uma história sistemática, com um enorme conhecimento. O Sena é um erudito, é um homem que conhece praticamente tudo, e fez, portanto, aí um primeiro avanço notável, mas sem procurar definir, e bem, nesse sentido, sem procurar definir grandes critérios de aproximação. O livro que a Filomena coordenou e que prefacia com o Manuel Guimarães de Cabral, que porventura é um dos grandes historiadores que o país tem desde a partir da segunda metade do século XX, que coordenou, portanto, e que tem uma série de colaborações indispensáveis, o Vasco Ribeiro, o Eduardo Sintra Torres, enfim, não vou enumerar todos, porque são muitos, mas tem belíssimas colaborações, belíssimas entradas, organiza-se um pouco como um dicionário.
tem um texto inicial, um texto de uma enorme densidade e de uma enorme qualidade de reflexão, depois, de facto, porque há também um texto exatamente, mas sobretudo centro-me no primeiro texto, que é o que mais me interessou. Me interessou mais porque aí se define uma leitura programática, uma leitura prospectiva e uma interpretação geral de um tema que estava por tratar e que continua e transporta para o horizonte cultural português aquilo que foi iniciado remotamente ainda na década de 70 por um grande historiador do Zanal, que eu ainda tive a oportunidade de acompanhar e de seguir o seminário e até ajudar a organizar um seminário em Portugal, que era Marc Ferron, um autor indispensável que fez as primeiras análises, enfim, sistemáticas de relações entre a propaganda, digamos, a fotografia, a propaganda e os regimes totalitários. O seminário que segui, estou a falar de uma coisa há muitos anos e, portanto, perdoem-me, mas também ninguém se lembra, portanto, não posso dizer o que acontecer. O seminário que segui era concretamente sobre o uso da fotografia e do cinema na propaganda, quer do regime nazi, quer do regime soviético. E aprendi aí o suficiente para ficar batizado, desde muito novo, contra qualquer tentação totalitária. De facto, é tremendo ver o modo como a propaganda é construída e como ela vai sendo subrepticiamente passada e inoculada no povo. E achei interessantíssimo, nesse sentido, que o trabalho que nos trouxe a Filomena, com este belo livro, com este livro fundamental, a meu ver, é um trabalho que é ao mesmo tempo de história, de história da arte, de sociologia, de história da fotografia e mesmo de reflexão sobre esta articulação fundamental entre os média, entre a imprensa, entre os meios de comunicação, a propaganda e o modo como se constroem temporalmente e historicamente as identidades. Não desapareceu essa relação, todos os dias nós vemos o assalto aos meios de comunicação como uma forma de controlar e de procurar, digamos, imprimir uma determinada ideia ao povo através dos meios de comunicação. Portanto, isso julgo que é uma questão eterna, nunca se irá resolver, mas poucos momentos em Portugal terá havido como o do Estado Novo, em que, efetivamente, graças em grande medida ao António Ferro, mas com certeza também à inteligência de Salazar, que era um homem a muitos níveis inteligentíssimo e com uma percepção política absolutamente extraordinária, produziu uma das construções mais notáveis que se possa imaginar de uma identidade, ou de reconstrução notável de uma identidade de um país. O país, Portugal dos pequeninos, construído pelo Estado Novo, é um prodígio de narrativa, de invenção, de ficção e de, como é que é de dizer, e de projeto. Quer dizer, é uma coisa que é pensada com uma extensão imensa, é uma coisa que é feita ao mesmo tempo em benefício do povo e para, digamos, enganar completamente esse mesmo povo. Portanto, é uma coisa muito dupla, muito complexa, não é de todo uma narrativa simples. Ora, eu aludi na minha própria história da arte, por várias vezes, à importância de António Ferro na construção desta imagem de Portugal, em que, desde a exposição do Porto, depois a outra, não me lembro agora, a documentária, depois a grande, digamos, é um concerto cuja apoteose, cujo momento grandioso é a exposição dos anos 40, não é? A exposição portuguesa, e que, precisamente, dizia que, na minha história da arte, eu considero o momento-chave da política do espírito de António Ferro e da política estética do Portugal salazarista. Porque não se pode entender, de outro modo, eu não quero puxar demasiado para esta questão, mas acho que ela é relevante, não se pode entender de outro modo que a arte portuguesa do século XX, ao longo desses longos anos do salazarismo, foram 50, praticamente 48, ao longo desses longos anos, tenha permanecido tão completamente e tão ferreamente segura, no seu essencial, por um projeto político que, digamos,
foi capaz de dar a imagem de haver um modernismo, de haver uma construção moderna, de haver mesmo uma correspondência da cultura portuguesa e da arte portuguesa com o panorama internacional, ao mesmo tempo que o não era. Isto é uma encenação prodigiosa. É o que exclui, a muitos níveis, a existência de um autêntico modernismo, é uma das minhas teses fundamentais, porque, em lugar dele, há uma ideia modernizante extremamente bem construída, extremamente sólida, extremamente bem projetada, porque fala-se... A questão é sempre de projeto, há um propósito. Não é uma coisa feita à toa, não é uma coisa feita de qualquer maneira, não, é uma coisa sistemática e que realmente permite construir uma identidade, uma nova identidade para o país. Uma identidade que já nada tinha a ver com a anterior, século XIX, e que está estudada, mas que, pelo contrário, faz, digamos, dá uma cobertura cultural, sociológica e mesmo histórica, em certa medida, ao salazarismo. E é isso, é este tema complexíssimo, que, em certa medida, este livro contribui, e por isso é tão importante, e quando digo tão importante, digo mesmo tão importante, contribui para começar a esclarecer, para abrir uma porta nova que estava por abrir. Porquê? Porque há um fator típico do pós-25 de Abril, portanto, da construção da democracia portuguesa e da construção da identidade portuguesa democrática, não é? Aquela que segue ao 25 de Abril, que é disputada por várias forças e que ainda está, de facto, por construir no essencial, mas um dos elementos fundamentais dessa nova construção, há sempre construções destas, é precisamente alienar todo o património que ficou para trás. Em certa medida, tudo o que foi produzido ao longo do chamado fascismo português, que talvez mereça esse nome, mas também não sei se não abusa, porque comparado, por exemplo, com o fascismo italiano, não foi bem a mesma coisa, embora se tenha modelado fortemente por ele. O fascismo português, ou o salazarismo, melhor, foi uma construção poderosa que o 25 de Abril exorcizou a um tal ponto que se esqueceu de o estudar e por isso não está integrado, não está assimilado, e nós continuamos, na sociedade portuguesa, a viver constantemente o facto de sermos herdeiros disso de uma forma quase inconsciente. Isto é, todos os dias, se me permitirem uma coisa anedótica, mas já tive recentemente uma relação com as finanças. E nessa relação com as finanças descobri que o Portugal atual é igual, em certa medida, ao Portugal do salazarismo. Uma pessoa tem que fazer vénias, tem que pedir ao seu inspetor que não leva mal, que se enganou. Quer dizer, não é possível, em muitos campos da vida portuguesa, estabelecer relações democráticas com as instituições, porque elas estão paralisadas ainda por um modelo que foi herdado do antigo regime. E, portanto, só, a meu ver, quando isso for profundamente estudado, quando deixar de haver complexos em reeditar alguns dos belos livros e das belas obras que se fizeram, quando deixarem de aparecer cretinos como aquele deputado do PS que queria deitar abaixo o padrão dos descobrimentos e outras coisas que tal, talvez nós possamos começar a libertar-nos da herança fascista, digamos assim, que realmente ainda nos prende os movimentos. Viver em democracia é difícil, mas passa também por assimilar tudo aquilo que diz respeito à compreensão do nosso próprio passado e que nos permite, como tal, como uma análise psicanalítica, libertar-nos desse mesmo passado e passar para outro nível da nossa identidade. Ora, a identidade não se constrói ao contrário, não se diz eu não sou isto, não sou aquilo, não sou aquilo outro. A identidade constrói-se percebendo o que é que sou, ou o que é que fui, ou o que é que fomos. E esse problema de Portugal, que o Eduardo Lourenço em grande medida procurou sistematicamente abordar, não é? Na sua psicanálise mítica, enfim, todas essas coisas, realmente precisava de ter e de encontrar as vozes que sejam capazes de o traduzir em contributos explícitos, em análises claras, em formas precisas que nos permitam perceber de que modo eles foram formadores de alguma das realidades que ainda temos.
Não é, portanto, destruindo-as, é analisando-as, é compreendendo-as, integrando-as e passando adiante para outros níveis da reflexão. Assim com as artes, assim com as imagens, etc. Ora, de facto, este livro vem abrir a porta a um enorme tesouro de imagens, de livros de imagem, não é? Essa forma típica do século XX, desde a Family of Man até muito mais recentemente aos livros de Van Michael, ou, quer dizer, o livro de imagem é uma realidade profunda da sociedade moderna e da sociedade do século XX. E ele teve lugar tanto nos regimes totalitários quanto nos regimes democráticos. Nos regimes totalitários, antes, por vezes mesmo, que eles tivessem essa construção, como quando na Rússia o Lissitzky procura, digamos, produzir as imagens de uma propaganda que chegaria idealmente ao público, que até pode ter chegado de facto, mas cuja ideia era essa. Por exemplo, na Alemanha nazi, o uso sistemático da imagem como forma de propaganda, desde logo a Leni Riefenstahl e outros grandes artistas e fotógrafos que ajudaram a construir a imagem, uma identidade nazi, ao mesmo tempo que afastavam a arte degenerada, que era um grande elemento de perturbação, ou, em Portugal, também o fascismo português, ou seja lá o que se chamar, teve esse cuidado de afastar, não diria a arte degenerada, mas toda aquela que era perturbadora. Quando nós vemos, por exemplo, logo nos anos 20 e 30, artistas como o Alvarez, o Júlio, o Mário Eloy, ou, passado já nos anos 40, o Mário Cesarini e mais outros, nós percebemos, ou o Fernando Lemos, que aqui aliás é estudado e bem, nós percebemos desde logo que o modernismo português, tal como foi construído pelo salazarismo, e tal como o França o estudou logo em 74, sem o pôr em questão, porque o França, de facto, esqueceu-se de perceber com o que é que estava a lidar, e foi puramente factual relativamente ao que estava à vista, sem fazer a interpretação que era precisa, constituiu-se como uma forma de pensar o mundo, como uma imagem do mundo e como uma narrativa que alguns de nós ainda aprenderam na escola. Eu lembro-me, ainda fui educado numa escola salazarista, ainda andei no liceu, várias vezes estive para ser expulso até que fui, e outras coisas do género, porque realmente não dava para pensar fora daquele modelo. Ora, é pensar fora desse modelo que fez a Filomena e a sua equipa de investigadores. É pensar uma coisa que estava para pensar, é pensar a partir de uma realidade profunda, que é a realidade da imagem, que ainda por cima ao nosso tempo, por excelência, se confronta, e é pensá-lo quer do ponto de vista da história das imagens, quer do ponto de vista da história da cultura, quer do ponto de vista da própria história. Portanto, esta é uma espécie de dicionário, de facto, é uma enciclopédia, mais do que a forma de organização, não é? Propõe-se, a partir desse texto inicial, que eu acho notabilíssimo, propõe-se articular os termos de uma reflexão que depois desenvolve numa série de subpartes, são 4 grandes núcleos temáticos, e que sistematicamente vai levantando, através de publicações, através de reprodução de imagens, através de pequenas entradas que fazem, digamos, a leitura, quer do projeto de António Ferro e de Salazar, quer daquilo a que o Manuel Vilaverde Cabral tinha já chamado antes no ensaio os contradiscursos. Assim, quando estuda, por exemplo, o caso de Maria Lamas e outros casos desse tipo, ou seja, ou referências ao neorrealismo, que eu até gostaria de ver mais prolongadas, isto é, esses discursos que operaram, ou procuraram operar, num sentido contrário. E esta dialética entre discurso e contradiscurso é uma outra realidade do século XX português, porque tese que também defendo há muito tempo, e que reencontro aqui grande afinidade, é que não houve, ou houve pouco contradiscurso. Porque muitas vezes o contradiscurso
nomeadamente do neorrealismo, em Portugal, ao contrário do italiano, por exemplo, foi fundamentalmente uma mera inversão, digamos assim, dos termos. E não chegou para gerar uma dialética. Ou seja, não chegou, de facto, para alimentar uma outra possibilidade de pensar o mundo e, portanto, esgotou-se na luta política e na luta ideológica. Como continua a acontecer, por resto. Portugal contemporâneo mantém, em grande medida, esse modelo que foi o salazarismo, isto é, de um lado o regime, do outro lado, naquele caso era o Partido Comunista, hoje o regime, que está vivo, como nunca se viu, e do outro lado oposições que são meramente ideológicas e nunca verdadeiramente transformativas e nunca verdadeiramente capazes de desenhar outro modelo, de dizer de outra maneira, não assim. Ora, esse problema é um problema que este livro também transporta, isto é, ele transporta-nos, embora termine ali por volta dos anos 50, ele transporta-nos para a necessidade de problematizar as coisas com a verdade que as coisas exigem. Olhar para o mundo, ver como é que ele funciona e descrevê-lo. Ou como diz no belo verso de Wallace Stevens, not ideas about things, but things themselves. Quer dizer, as coisas elas mesmas, olhar para elas, como elas são. Ora bem, acho que temos boas razões, eu não vou tardar mais. A Filomena é uma cúmplice há muitos anos, já trabalhamos juntos, ela já escreveu em obras que eu próprio procurei organizar, portanto é uma pessoa de quem eu sou amigo, mas, tal como disse no princípio, relativamente à Manuela e ao João, não é por amizade que digo isso, é por um entusiasmo sincero que acho que este livro deve merecer da vossa parte e da parte de todos os seus futuros leitores, que espero que sejam. Muito obrigado. Muito obrigada, Bernardo. Eu vou passar então a Luís Carvalho. Estou também a fazer moderadora. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a todos que aqui estão presentes. Eu tenho sempre muito gosto em vir aqui ao Miraflora. Tenho uma grande admiração pelo projeto que tem vindo aqui a ser desenvolvido. Relativamente ao livro, foi para mim uma surpresa, porque a Filomena conseguiu reunir uma equipa que sintetizou, fez um apanhado daquilo que está um pouco até nas redes sociais e na internet sobre aquilo que foi o período de propaganda e a fotografia no regime de Salazar e também de Caetano, mas mais de Salazar. O que é que eu, como fotojornalista, eu como fotógrafo, que sou um pouco as duas coisas, posso dizer sobre o livro? Para já, aquilo que é óbvio e que nem vale a pena de desenvolver muito, é que é, na verdade, um trabalho académico de muita qualidade, de muita prospeção, de reflexão também sobre o poder da imagem, que não se fica só pela fotografia, mas passa também pelo design, pelo cinema, por todas aquelas formas de expressão, pela arquitetura, pela pintura, que foram muito popularizadas e divulgadas durante o período do Estado Novo. Eu prefiro Estado Novo a fascismo, porque isso levava-nos a uma grande discussão política, não é aqui o caso. Ora bem, o que fica daqui, a ideia que eu tenho, porque nasci em 54, portanto não acompanhei muito ao vivo esse período, acompanhei mais o PREC. O que fica desse período é aquilo que também todos nós já sabemos, quer dizer, havia uma necessidade muito grande por parte do regime, por acaso era o Estado Novo, de divulgar para o povo aquilo que eram os seus projetos ao nível das obras públicas, da educação, da preservação do património, a ideia também de um país com imensas colónias que totalizavam o célebre mapa da Europa, em que as nossas colónias acabavam por ocupar a mesma área da Europa, e, portanto, havia uma grande necessidade de comunicação. Qualquer regime tem necessidade de comunicar, quer seja de direita ou de esquerda. Aliás, os de extrema-direita têm muita necessidade de comunicar, os de extrema-esquerda
também o tem. Veja-se, por exemplo, o que é que foi e ainda é hoje a propaganda em Cuba. Se há coisa desonesta e mentirosa, é a propaganda que hoje se faz em Cuba, ou a propaganda que se fazia nos países de leste antes da queda do muro de Berlim. Portanto, os regimes precisam de comunicar e precisam de divulgar e até envenenar, que se quisermos, aquilo que é o povo. O povo tem que acreditar no regime. E, portanto, todos eles o fazem. O Salazar teve a sorte, porventura, porque ele era uma pessoa inteligente, mas provinciana, não era cosmopolita, nem nada que se possa pensar. Reuniu-se, aliás, o António Ferro pôs-se um pouco a jeito quando fez a célebre entrevista para o Diário de Notícias, fotografada aliás, pelo célebre Marques da Costa, que era o mafioso da fotografia de jornais em Portugal. Havia dois mafiosos, o Marques da Costa e o João Ribeiro, e eram eles que dividiam o bolo da fotografia de imprensa em Portugal. Portanto, ninguém fazia fotografias para os jornais que não fosse apadrinhado ou pelo Marques da Costa ou pelo João Ribeiro. Aliás, excelentes fotógrafos e com uma grande capacidade técnica e com uma noção muito intuitiva, porque eles não eram intelectuais, mas tinham muita intuição, eram pessoas inteligentes, muito intuitiva de como as fotografias podiam resultar no sentido da propaganda. Eles sabiam que certos ângulos funcionavam, que certos instantes funcionavam, e, portanto, eles, embora sendo repórteres, e a reportagem dá-nos muita experiência nisso, eu que o diga, nós sabemos quando podemos beneficiar uma pessoa e quando não a podemos beneficiar. E, portanto, temos, mais à frente já posso falar disso. E perdi-me um pouco, mas para dizer que esses fotógrafos, de facto, tinham essa noção. Portanto, havia uma noção estética daquilo que devia ser a fotografia propaganda, tal como havia uma noção do que devia ser a arquitetura do regime, que era uma mistura de modernismo com português suave. Eles conseguiam fazer, ok, cá em baixo a casa era quadrada, mas lá em cima tinha um telhadozinho e tinha mais um adorno. Mas nós temos excelentes exemplos de arquitetura moderna em Portugal. E não foi o Estado Novo que impediu que ela houvesse. Quer dizer, o Estado Novo não fazia censura na criatividade da arquitetura. Eu lembro, por exemplo, que o Liceu Padre António Vieira, do arquiteto que fez também o Museu da Gulbenkian, agora esqueci o nome, já digo, era uma obra de arquitetura muito inspirada no Corbusier. E o Ministério da Educação pagou a obra e nunca pôs a mais pequena ressalva naquilo que era uma revolução na arquitetura do ensino. E, portanto, isto foi em 1968. Salve que o meu pai era fiscal da obra e eu andava sempre lá pelo meio da obra. Portanto, havia, na verdade, uma elite cultural, nomeadamente em Lisboa, onde era possível fazer, ao nível da fotografia, porque eu não queria ir para outras áreas, trazer uma certa modernidade. Isso nós vimos com o livro Lisboa, Cidade Triste e Alegre, do Vítor Paula Costa Martins, que eram arquitetos, e, portanto, eram pessoas, na verdade, não eram propriamente uns contra-regime, viviam bem no regime de uma certa forma, não eram comunistas, não andavam de bicicleta a distribuir à noite o jornal Avante. Portanto, eram pessoas com uma certa qualidade de vida, certa formação cultural, com uma atitude, uma maneira de viver muito livre em vários aspectos. Onde estava também, por exemplo, a mulher do atual Primeiro-Ministro, e, portanto, havia ali uma elite que permitiu depois fazer o cinema novo, que foi pago pelo regime, o cinema novo pelo Gulbenkian e também pelo regime. O Moreira Batista é o pai do Festival de Jazz de Cascais, quer dizer. Portanto, há sempre um certo mito quando se fala do Estado Novo, como se aquilo fosse um papão que não deixasse tocar jazz ou não deixasse fazer fotografia a preto e branco, tinha que ser tudo. Não, quer dizer, havia uma certa liberdade, desde que não se tocassem em determinados pontos que eles consideravam que eram perigosos, porque era um regime que tinha um lado muito burro, não é? Essa é a coisa de aprender um livro de uma livraria porque era um livro sobre botão armado. Portanto, eles achavam que aquilo podia ser como é que se diz, revolucionário.
Mas eu acho que havia o Almada de Negreiros, que era um artista do regime, acho que foi bastante modernista para a sua época. Acho eu, não quero estar muito a ter, foi essencial alheia. Em relação à fotografia, que é o que me interessa, eu acho que, por exemplo, ao nível da fotografia oficial, havia uma fotografia institucional, bem fotografada, o Mário Novaes, o irmão, fotografavam muito bem, eram exímios fotógrafos, e era natural que eles trabalhassem para o regime, porque também não havia ninguém melhor, portanto era natural que o regime os fosse buscar. As fotografias em si não eram propagandísticas. O que era propagandístico era a forma como as fotografias apareciam, como eram editadas, não é? Por exemplo, a revista do... como se chamava o cineasta que fez a Panorama? Leitão de Barros, por exemplo. Panorama é Leitão? Notícias Ilustradas. Notícias Ilustradas, por exemplo. É um excelente exemplo de propaganda. Mas nós não nos podemos esquecer, eu estava aqui há bocadinho a pensar, a Life, a revista Life, que nasceu em 1936 nos Estados Unidos, nasceu como um objetivo de propaganda político. Quer dizer, não é por ser Estado Novo ou por ser a América, o capitalismo, não. Nasceu com um propósito, que era uma revista de um conservador que queria engrandecer a América, mostrar as novas obras públicas da América, os novos feitos, os novos desafios, e fez um live. Foi o anti-religioso. E, portanto, acho que a propaganda há um pouco em todos os regimes, como eu disse ao início. A fotografia, aqui, em Portugal, desempenha, de facto, esse papel de uma forma exímia, mas não sei, de facto, os repórteres eram as pessoas indicadas para fazer a propaganda, porque são muito hábeis, são habilidosos a fotografar, são bons tecnicamente, têm uma relação muito próxima com o poder, que isso é importante. Quer dizer, um fotógrafo do então Diário Popular, ou do Diário de Lisboa, ou do Século, dava-se tocar com lá com o poder. Quer dizer, era um dos poucos que podiam entrar em São Bento fotografar o Salazar, era um dos poucos que podiam entrar e fotografar o Américo Tomás. É uma fotógrafa do século que se tornou íntima da família do Américo Tomás, portanto era tudo muito pequenino, muito pequeno, não é? E, portanto, essa relação de familiaridade acontecia. João Ribeiro também estava muito bem com... Todos eles tinham que estar muito próximos do regime, às vezes até próximos da PIDE. Isso é verdade. E, curiosamente, o fotógrafo que mais enalteceu o Salazar foi precisamente um agente da PIDE, o Rosa Casaco, que era uma figura, eu conheci pessoalmente, era uma figura muito curiosa, porque ele, sendo quase analfabeto, era culto, tinha uma grande intuição, era muito autodidata, aprendeu tudo por ele, também a fotografia. Era um fotógrafo de salão, do salonismo que existia, dos concursos da CUF e de outros concursos que havia em Portugal. O Rosa Casaco era um desses participantes, aprendeu muita fotografia na Filmarte, conhecia o Gageiro e os outros fotógrafos todos. Portanto, quer dizer, o Rosa Casaco saía da PIDE e ia até ao laboratório da Filmarte, que era ali no Chiado, na Boa Garrete, e estava lá o Gageiro, estavam lá os outros fotógrafos, todos eram todos amigos, portanto havia ali uma coisa. O Rosa Casaco teve essa circunstância, de, além de ser muito bom fotógrafo, o Salazar tinha uma grande confiança nele, aliás, ele fazia de correio para Madrid. E conseguiu tanto a proximidade com o Salazar, que fotografou o Salazar a namorar com a Cristine Garnier, o Salazar a conviver com os trabalhadores rurais de Santa Comba, na Vindima. Portanto, e essa proximidade e o talento dele para fotografar permitiu existir o livro Salazar de Intimidade, que é de facto um documento, e é um livro que nós podemos dizer que é de propaganda, mas, por exemplo, os fotógrafos da Magno, da Agência Fotográfica Magno, fundada em 47 pelo Ricardo Queimesson e outros, portanto, gente de esquerda, alguns até do Partido Comunista. Em Nova Iorque, havia uma sede em Nova Iorque e outra sede em Paris. Em Nova Iorque, sede de Nova Iorque, quando o Kennedy tomou posse, os fotógrafos da Magno não saíram da Casa Branca. Portanto, quer dizer, eram como
o Rosa Casaco com o Salazar. Só que eles até eram mais, e tinham até talvez mais talento. E, portanto, faziam o quê? O que era o que queriam fazer do Kennedy um cidadão comum. Um bom pai, um bom marido, uma pessoa que gostava de andar de barco, que gostava de fazer várias coisas, um cidadão comum. Portanto, o Rosa Casaco não fez mais com o Salazar de intimidade do que os fotógrafos da Magnum, que eu, aliás, admiro, são os meus mestres, fizeram com o Kennedy. E até tiveram ousado que queriam fazer um livro sobre os 100 dias do Kennedy, ou no último dia ele mandou invadir a Baía dos Porcos e, portanto, não houve livro para ninguém. É uma história também curiosa. Portanto, o que eu gostava só aqui desta conversa, não queria alongar muito, é que eu acho, sinceramente, que há sempre propaganda. E que a fotografia, há sempre fotógrafos que estão ao serviço da propaganda, e quase todos. Por exemplo, eu estive a pensar, depois do 25 de Abril, o primeiro fotógrafo do jornal Lianas foi o Eduardo Gageiro, que foi fotógrafo dele oficial durante 10 anos. Eu até nem conheço nenhum fotógrafo do antigo regime que tenha sido fotógrafo oficial do Américo Mas. Havia aquela fotógrafa, a Beatriz Ferreira, mas era amiga, ia lá para as canastas e não sei o quê. Não havia com essa periodicidade. Não, o Gageiro estava permanentemente em serviço na presidência. Nos anos 90, um escândalo. O Alfredo Cunha e o Luís Vasconcelos, com carteira de jornalistas e editores do Jornal Público, foram durante 10 anos, quase 10 anos, fotógrafos do Presidente da República. Chegou só ao ridículo do Mário Soares estar na Índia, eu estava lá, e um estava a fotografar para o público, o outro estava a fotografar para o Mário Soares. Uma vergonha. Portanto, mas isto aconteceu. Aliás, depois a Comissão da Carteira chamou-os e disse, e o Vicente Jorge Silva também, ou Soares ou público, as duas coisas não podia ser. Mas isto aconteceu no Expresso, onde eu trabalhei. Rui Ochoa era o fotógrafo do Cavaco Silva. Escolhia as fotografias e mandava-as antes de serem para o Primeiro-Ministro. Estive lá ao lado, assisti isto tudo, não estou a dizer uma mentira, toda a gente sabia. Ele foi mais perto que o Cunha e do que o Vasconcelos, porque disse que não era fotógrafo oficial, que era apenas amigo de Cavaco Silva. Portanto, ia como amigo. Mas a verdade é que havia essa promiscuidade. E agora, depois de termos saído todos do Expresso, eu também tenho que falar por mim, também já dei uma ajuda na candidatura como se chama? Não, da Ana Gomes, dei uma ajuda na candidatura da Ana Gomes, pro bono, mas fiz as campanhas do Manuel Lega, o fotógrafo dele, do João Soares também, acho que sim, já fotografei para aí uns presidentes de Câmara conhecidos, portanto, há, na verdade, o Luís Filipe Catarino foi fotógrafo do Medina, foi antes fotógrafo do Presidente da República, portanto, do Cavaco. Portanto, o que eu quero dizer é que hoje há mais promiscuidade entre o jornalismo, os fotógrafos, a imprensa e o poder do que havia no tempo de Estado Novo. Porque nos tempos de Estado Novo eram 2 ou 3, era o Marcos da Costa, era o João Ribeiro, eram mais uns quaisquer que faziam uns favores. O Gageiro diz que nunca fez, pronto, eu acredito que não. Porque também o quiseram contratar para a RTP para ele ficar mais acomodado e, portanto, não publicar tantas fotografias na Associated Press das criancinhas pobres em Portugal. Portanto, é isto, quer dizer, eu acho que continua a haver essa promiscuidade ainda mais. Aliás, outro fotógrafo de Expresso acaba de ser nomeado fotógrafo do Carlos Moedas, na Câmara de Lisboa. Portanto, todos os que trabalharam no Expresso já tocaram todos na política. E os que estão, portanto, eu incluo-me a mim, não tão intensamente, nunca fui fotógrafo do Presidente, nem queria, mas é muito passador aquilo, mas, na verdade, isso acontece. Portanto, não tínhamos dúvidas nenhumas que não havia. Quer dizer, eu custa-me um bocadinho, eu não sou nada pró-salazarista, nem nada disso, mas custa-me um pouco este estigma que pomos sempre, quando falamos do período antes do 25 de Abril, que aquilo era tudo mau. Até o que era bom já é grave, quer dizer, não é? Quando falamos de uma coisa boa, eu diariamente utilizo muitas das obras do Estado Novo. Passo todos os dias no Viaduto Duarte Pacheco, por exemplo, que é uma excelente obra. Passo em Monsanto, que se não fosse Duarte Pacheco não teria havido Monsanto. Passo em muitos sítios onde ainda continua a haver a marca do Estado Novo. Para bem e para o pior, não estou a elogiar, quer dizer, acho que nós não podemos olhar com complexos,
eu peço desculpa, estou aqui ao lado de 2 professores, não podemos olhar para o Estado Novo com complexos. Isso é que eu acho que é o problema, porque senão nunca vamos perceber o que é que se passou. Temos que ser bastante objetivos e também temos que ser objetivos com o que se passa hoje, com a promiscuidade entre os partidos e a imprensa, não é? Jornalistas que saem do jornalismo para ir fazer assessorias e depois voltam ao jornalismo. Quer dizer, acho que é uma coisa inadmissível. Lá fora isso não acontece. Na verdade, não imagino um jornalista de New York Times ir trabalhar para a Casa Branca e depois voltar para o New York Times. Isso é impensável. Absolutamente impensável. Penso eu. Não sei se tenho existência. E pronto, era basicamente isto que eu queria dizer. Talvez possa acrescentar mais qualquer coisa à fotografia, não sei se já foi há muito tempo. A fotografia tem, falo pela minha experiência, os fotógrafos são perigosos. Aliás, uma vez o Jorge Sampaio disse-me, na brincadeira, cuidado, quando estão cá fotógrafos destes, isto é perigoso, principalmente quando eles são bons. Isso mais ou menos na brincadeira. E é verdade, se um fotógrafo é bom no sentido de poder transmitir aquilo que quer transmitir, acaba por se tornar perigoso, não é? Porque o ângulo com que se dispara, o instante que se escolhe, o enquadramento que se dá, pode fazer toda a diferença. Toda a diferença. E eu confesso que há políticos com que eu sou simpático, com que eu era, porque já não faço fotojornalismo diário, era muito simpático com o Mário Soares, porque ele também se dava à câmara e, portanto, era um prazer viajar com ele e fotografá-lo, mas havia outros, como o Cavaco, por exemplo, que me irritava, embora ele tenha uma imagem pública que é muito diferente da imagem pessoal, não tem nada a ver, são 2 pessoas completamente distintas. A verdade é que irritava-me um bocado fotografar o Cavaco, como me irritava fotografar o Ianes, por exemplo, acho que são um bocado políticos, com aquela cara de pau. E há outras figuras públicas com que irrita-me de facto fotografar. E, por exemplo, o Sampaio, quando era Presidente da Câmara, se eu pudesse fotografar com as ruas todas esburacadas em primeiro plano, eu fotografava. Lembro que uma vez vínhamos ali do Martim Muniz, ele vinha para o Rossio, já não sei em que contexto, e havia umas ruas com cadiz e aquilo era só buracos. E eu com a grande angular baixei o buraco em primeiro plano e o Sampaio, não sei. Isso é muito fácil de fazer. E nem é de Bagou, porque de facto estava esburacado, porque ele nunca fez nada nas ruas de Lisboa. Mas é por aí, nós temos essa capacidade de podermos destruir a imagem de qualquer pessoa, se o quisermos. É evidente, quando eu estou a fotografar a Ana Gomes, que é uma pessoa difícil de fotografar, porque é difícil apanhá-la serena, não é? Aquilo exige um grande cuidado para ela dar uma imagem de uma pessoa serena e é muito difícil, senão se começa a fotografar e aquilo é só as bocas abertas, os chegados, os olhos fechados e não sei o quê, tem que ter muito cuidado com isso. Mas eu tenho que ter esse cuidado. Quer dizer, se estou a fotografar para ela, não vou para ali fotografá-la com esses chegados. E outros, quer dizer, nós somos perigosos. Quer dizer, os fotógrafos, de facto, quando querem, são perigosos. Está claro que depois há o filtro da edição, não é? E como a edição é conservadora, mesmo que se levem imagens muito... No Expresso não era assim, no Expresso publicava-se a da Rosa. Era grande prazer trabalhar no Expresso. É que não havia censura. Talvez não acreditem, mas não havia mesmo censura. Nunca ninguém me disse como é que eu devia tirar uma fotografia. Nunca ninguém me disse. Isso nem a mim, nem aos outros fotógrafos. E isso, mesmo sendo o editor um cavaquista mais do que o Cavaco, a verdade, mas bom profissional, a verdade é que não havia ali censura. Houve uma vez censura porque havia no governo do Cavaco, morriam à sede de uma série de vacas no Conselho de Serpa. E o Mário Soares ia lá visitar as vacas, e o editor não queria que ele fosse fotógrafo para não denunciar que havia vacas a morrerem de sede e não sei o quê, juro. E o fotógrafo, por sua alta regressão, António Pedro Ferreira, conseguiu ir no helicóptero, fotografou as vacas e o Joaquim Vieira, que era de esquerda também, contra o Cavaco, acabou por publicar as fotografias com um grande bolão do editor de Rui Ochoa. Mas, pronto, isto são coisas interessantes, mas nunca houve essa coisa. Também, só para acabar, acho que muitos artistas portugueses de talento, e estou a pensar em fotógrafos, souberam contornar muito bem esse ambiente saloio e provinciano que se vivia. É o caso do que já falámos
do Vítor Paulo e de Costa Martins, que eram os modernistas, os tipos com muito bom gosto, e que isso, a censura, não era inteligente o suficiente para poder proibir esses livros. Aliás, esse livro foi publicado em fascículos todas as semanas no Diário de Notícias. Eles eram muito primários e, portanto, havia muita coisa, é o caso do Cinema Novo Português, por exemplo, que conseguiu, do Festival de Jazz, conseguiu passar para lá da censura. E, portanto, depende tudo como se encaram as coisas. Agora, o que eu posso dizer é que, o que eu acho, é que, como arquiteto, eu também sou arquiteto, embora não pratique, temos coisas notáveis da arquitetura. Temos aquele livro da arquitetura popular, que foi o Salazar que a primeira edição financiou, o primeiro volume. Ele é uma obra fabulosa. Uma obra fabulosa. Devem conhecer, que é também, sobretudo, um livro de fotografia documental. Portanto, eu gosto de ver sempre estas coisas equilibradas, mas aqui, e olhando para o presente, o que me preocupa mesmo é a propaganda do regime, nomeadamente deste regime, e a propaganda que se faz diariamente nas televisões, de uma forma, às vezes descarada, mas outras vezes ainda muito subtil, e da promiscuidade que há entre jornalismo e poder. Não havia isso no tempo do Estado Novo. Tirando, quer dizer, vamos lá ver, não havia neste sentido, quer dizer, naturalmente eram todos do regime, portanto não era preciso, mas também é verdade, mas não havia, eu penso que hoje o sistema está completamente contaminado, e pronto. Acho que a fotografia, temos talvez, para terminar, que repensar o poder da fotografia nas redes sociais, nos Facebooks, nos Instagrams, por aí fora, nos Zooms, naquilo que estamos a fazer, porque aí a fotografia também pode ter um papel muito importante para as coisas andarem para a frente, para fazermos certo tipo de denúncias daquilo que está mal, não é? Quando publicamos uma fotografia com as ambulâncias a fazer fila à porta de um hospital do Serviço Nacional de Saúde, tão gabado, as pessoas reagem. E, portanto, a fotografia continua a ter um papel muito importante naquilo que é a sociedade. Muito obrigado. Queria aqui sublinhar uma coisa, que é a questão não é só da fotografia, mas do tema do livro, que é a fotografia impressa. Portanto, e lembrar que esta fotografia impressa não é uma fotografia de autor, e daí, portanto, este conceito que nós arranjámos, e foi um conceito que nasceu para um projeto de investigação financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, que é bom lembrar, não é? Portanto, uma parte deste livro foi financiado pelo projeto, e digamos, a conclusão desse projeto, que demorou 3 anos, de 2016 a 2019, portanto, não estamos aqui a falar de uma fotografia autoral, mas de uma fotografia que é um dispositivo, ou que se tornou um dispositivo do poder a partir do momento em que ela é publicada, e que pode ser enquadrada ou reenquadrada, ampliada, digamos, remontada, como diz o Didier Barman, ele é que fala da montagem e da remontagem das imagens, ou melhor, da fotografia. Portanto, essa fotografia impressa que foi utilizada a partir, sobretudo, da Primeira Guerra Mundial, com, portanto, o desenvolvimento da imprensa, uma imprensa de massas, e que é uma fotografia impressa que depois também passa, digamos, para a parede. As imagens passam para a parede através das exposições. E essas grandes exposições, eu penso que é, de facto, um contributo que aparece aqui neste livro, é pensar de onde vem essa ideia, quer dizer, que foi muito soviética, do Elitsky, do Rodchenko, das mulheres todas, grandes artistas gráficas, designers que trabalharam com estes homens, que foi o design das exposições. Portanto,
faziam fotolivros, cartazes de rua, que funcionavam como grandes livros, grandes encenações, que depois eram transportadas para a parede e que davam enormes exposições que estiveram depois, muitas delas foram importantes, algumas na Alemanha. Os artistas russos vinham para a Alemanha e fizeram grandes exposições, como a Pressa, Film and Photo. E o que é curioso é que durante o nosso projeto nós descobrimos que tanto o António Ferro como outros homens do regime, artistas, gráficos, fotógrafos, conheciam a fotografia soviética. E também cineastas, como António Lopes Ribeiro, que esteve na Rússia. O Leitão de Barros não conseguiu entrar na Rússia, mas que conheceu, portanto, a imprensa de massas na Alemanha. Conheciam também as grandes exposições do Mussolini, sobretudo aquela grande de 1932, a Mostra da Rivoluzione Fascista, e, portanto, todo esse conhecimento acabou por entrar nas exposições e nas revistas, sobretudo Notícias Ilustrado, e dar origem a uma espécie de ecletismo fotográfico, se é que podemos falar assim. Portanto, é um pouco como também na arquitetura, quer dizer, as coisas em Portugal nunca são bem, quer dizer, os movimentos acabam por ficar um pouco sempre pelo caminho. O modernismo é sempre problemático, como apontou o Bernardo, portanto, sobretudo no Estado Novo, esse modernismo é transformado, de facto, num falso modernismo, não é? E há um moderno que convive com o arcaico, e isso, enfim, perpassa por, não só pelas artes gráficas, como pela fotografia, pela arquitetura, embora existam algumas na arquitetura, algumas, enfim, construções modernistas. Mas não é isso que agora importa. Eu só queria, de facto, era sublinhar este livro como a conclusão de um projeto que teve uma equipa. Depois houve convite a vários especialistas, enfim, que eu pensei que poderiam ser os mais... aqueles que poderiam escrever melhor para cada uma das publicações, devido às temáticas que trabalhavam, e daí, portanto, o livro editado pela editora Muga, uma editora espanhola, que, entretanto, eu contactei porque, em grande parte, porque estávamos na altura da pandemia. De facto, eu penso que as editoras portuguesas não sabiam muito bem o que é que ia acontecer, e eu conhecia este casal, tinha vivido em Lisboa e que se propôs avançar comigo para este projeto. Enfim, eu gostei das duas intervenções. O Bernardo apontou aqui 4 grandes questões para mim muito importantes, que é a fotografia impressa e a propaganda na reconstrução de uma identidade do país, as grandes encenações, como vão ter oportunidade de ver aqueles que lerem o livro. Isto é uma fotografia encenada, portanto há uma história, há uma ficção que é construída para um país, para um ressurgimento, para um novo homem português, uma nova mulher portuguesa, como podem ver naquele fotolivro as habitações, os bairros económicos sociais, sobretudo esse livro, que é um excelente fotolivro, onde está lá a ideologia toda do salazarismo. Depois também a questão de haver pouco contradiscurso. De facto, há pouco contradiscurso, e essa inversão dos termos, como disse o Bernardo,
o que é que foi o nosso neorrealismo. E, portanto, nós hoje, o que é que somos, o que fomos, como seríamos. Posso dizer que estas perguntas atravessaram em grande parte o meu espírito, porque eu fiz, de facto, a minha escola primária, o meu liceu e ainda, sim, o meu liceu até ao 7º ano, durante o final do Estado Novo, e conheci, penso eu, que deu para eu perceber o que era a ideologia do regime, a falta de liberdade, a PIDE, a censura. E, na verdade, há aqui um outro aspecto, que é a questão da censura, porque a censura é o outro lado da propaganda. Portanto, não existe propaganda sem a censura, não é? E esse é um aspecto que também queria sublinhar. E depois o papel dos fotógrafos. Portanto, que o Luís Carvalho sublinhou muito bem aqui, portanto, como é que a fotografia atravessa todas estas décadas, como é que os fotógrafos sobrevivem, quer dizer, como é que a fotografia é propaganda, isto é, como é que a arte é propaganda. Eu aqui há tempos li a biografia do George Orwell, que é um autor que traz muito essa questão para todos os escritos, para tudo o que ele escreveu, e esteve na Guerra Civil de Espanha, e percebeu muito bem como é que era a propaganda comunista na Guerra Civil de Espanha, e tem, de facto, textos fundamentais em que fala sobre essa relação entre a arte e a propaganda, ou melhor, entre a arte propagandística ao serviço do poder e dos regimes. Eu vou-me calar e vou, não sei, perguntar talvez se alguém quer dizer alguma coisa ou colocar alguma questão em relação a tudo o que nós dissemos e em relação ao livro. Boa tarde a todos. Meu nome é Nuno Reisão e é mais uma felicitação pelo trabalho. Confesso que o título me enganou. Estava à espera que fosse um trabalho com artigos de fundo, que é o que temos mais em Portugal sobre a fotografia, artigos de fundo. E mais do que artigos, este trabalho parece-me de facto um trabalho interessante porque funciona como uma espécie de dicionário ou enciclopédia sobre fontes, porque cada uma daquelas obras são fontes. E é isso que nós precisamos para a história da fotografia em Portugal. O Senna, aliás, no prefácio que faz à história da imagem fotográfica em Portugal, é muito incisivo. Primeiro é bastante crítico, ele diz que toda a gente entende fotografia, não é? Portanto, que é uma coisa que toda a gente sabe falar. Até eu. Não é? Toda a gente sabe de fotografia. Mas depois é uma coisa que ele também aponta, porque a história da imagem fotográfica em Portugal é uma obra densíssima, não é? Um trabalho que nem todos realmente conseguem compreender muito bem, porque ele tem uma capacidade de relacionar coisas que nem toda a gente consegue isso. Mas ele faz uma crítica que eu acho que é importante, que é em Portugal nós começamos realmente a casa pelo telhado. E falta publicação de fontes em Portugal sobre fotografia. E este é um trabalho, só agora pude folheá-lo realmente e perceber que é extraordinário por causa disso. E não só porque abre caminho realmente a um estudo que não, espero eu, não fique pelo Estado Novo, porque ele começa ainda na monarquia, que é a utilização da fotografia como propaganda. E, sobretudo, e aí permita-me discordar do arquiteto Luís Carvalho, eu acho que não é a fotografia. Eu acho que a fotografia engana, sim, de várias formas, e até o pré-fotografia, ou seja, a ideia de que a fotografia é escolhida já é uma forma de enganar. E nós em Portugal temos, eu costumo dizer aos meus alunos que há dois tipos de pictorialismo. O pictorialismo técnico, que é aquele em que se manipula a fotografia, e pode ser o positivo ou o negativo, e os processos tipofotográficos que vão ser utilizados, inclusive, nestes livros. Mas há um pictorialismo do olhar, e esse pictorialismo do olhar é constante desde a monarquia até aos dias de hoje, que é o fotógrafo orienta a máquina objetiva para temáticas específicas, não é? Os monumentos, os tipos sociais, etc. E isso começa com o Alvão, aliás, começa muito antes com o Alvão, começa com o Emílio Bill,
mas depois continua por aí abaixo até aos dias de hoje. Não é? Não estou a perceber o que quer dizer com isso. Não, porque disse-me que de facto a propaganda, a fotografia tinha uma forma, não enganava a fotografia, digamos assim, se bem percebi a sua intervenção acerca da ideia de que a fotografia não engana, mas... Não, o que eu acho é que não há fotografias neutras. Sim, claro. Nem há olhares neutros, nem há imprensa neutra. Quer dizer, cada fotógrafo tem o seu olhar. Se o fotógrafo tiver capacidade, porque há uma necessidade entre eu posso querer dizer, dar um olhar desta sala, mas posso não ter capacidade para dar, do ponto de vista da linguagem, não é? Posso dizer que isto está uma sala composta, mas depois apanho aqui o chão todo e, portanto, há um domínio da técnica, que é o domínio da linguagem, tal como quando escrevemos, temos que saber escrever para aquilo que pensamos. Quando fotografamos, temos que saber fotografar para aquilo que também queremos dizer. Claro. Portanto, não consegui perceber isso do pictórico. É evidente que cada fotógrafo, cada pessoa que pega de uma câmara tem o seu olhar. Como cada pessoa que escreve da sua maneira. Não, acho que isto é tão simples como isso. Claro. Agora, e o pictorialismo, não sei, até porque, como sabe, o pictorialismo não tem nada a ver com fotografia. E aí do fotógrafo, se é pictorialista, não é fotógrafo. Ou então é um mau fotógrafo, ou um fotógrafo de salão, ou é um fotógrafo amador. Portanto, não há pictorialismo na fotografia. A fotografia é a linguagem da fotografia. Ponto. Não é feita com pincéis. Não estamos a fazer retratos e editar o Medina pintor, ou Medina. Portanto, não percebi bem a sua opinião, professor. Mas, por acaso, permita-me que discordo. Por exemplo, aqui no Porto, nos anos 70, havia casas que faziam foto artística. Está bem, mas não é fotografia. Não é fotografia. Não é a linguagem da fotografia. Pode não ser a linguagem que entende. Não é fotografia. Pode ser tudo o que quiser. Pode ser solarização, fotomontagem. É tudo legítimo fazer. Só que não é fotografia. É a imagem fotográfica, pelo menos. Mas não é fotografia. Não é a linguagem da fotografia. Pode não ser só a imagem fotográfica na medida em que é feita com processos fotográficos, técnicos fotográficos. Não é? Porque um retrato para o passaporte não é um retrato de autor, que eu saiba. Não é? Que é feito pelo funcionário para lá, não é? É o processo fotográfico, mas não é um retrato, é um retrato com uma determinada utilização. Mas quando entra aqui na galeria, provavelmente até daria uma exposição interessante sobre as fotografias de bilhete de identidade, mas isso já é outra especulação. Quer dizer, o que é fotografia tem uma determinada linguagem. O misturar as linguagens é para dar naquilo que nós vemos hoje em dia, não é? Já nem é fotografia, nem é colar. O Manderrey dizia, fotografo o que não posso desenhar. Desenho, o que não posso fotografar. Isto foi o Manderrey, já não sei. Portanto, eu já tinha noção dessa separação das águas. Sim. Deixa só mesmo para terminar, só para dar parabéns de facto pela obra, que é de facto. Embora não seja o tema, mas Não, de qualquer forma pode haver um cruzamento das linguagens. O Eu penso que era isso que o Ok. Nuno Rezende estava a dizer, não é? Eu só queria dizer, é muito rápido. O próprio Robert Capa, o famoso fotógrafo de guerra, que esteve ao lado dos republicanos na Guerra Civil de Espanha, ele trabalhou para a propaganda do regime republicano em Espanha. Por isso ele tinha, até a célebre fotografia do soldado morto, foi uma fotografia que, ao que dizem, foi encenada. Eu acredito que tenha sido. E que funcionou como propaganda. Portanto, e estamos a falar do maior fotógrafo de guerra de sempre. Corajoso, enfim. Portanto, às vezes é difícil pôr de um lado, dividimos as coisas de uma forma demasiado correta. Uma coisa eu tenho a certeza, há propaganda. Houve propaganda com a Life, houve propaganda com as fotografias da Leni Riefenstahl com Hitler. Claro que houve, hoje continua a haver propaganda. Há excelentes fotos de propaganda do Primeiro-Ministro António Costa. Até já chegaram ao cúmulo de o aclarar a pele de uma entrevista da RTP para ele aparecer, não sei, que é uma coisa horrível, mas isso foi feito. Vasco. Muito boa tarde, me chamo Vasco Ribeiro, sou autor de um dos capítulos deste livro e agradeço muito, começo logo por agradecer à Filomena o convite que me fez, que me deu muito gosto, dar os parabéns às intervenções, gostei muito, mesmo não tendo concordado com grande parte da intervenção do arquiteto, mas também não comprei todo um conjunto de considerações que fez, mas o que anima a discussão como é evidente. Em primeiro lugar, até pelo conceito de propaganda. A propaganda
propaganda não é boa nem má. Propaganda, se vamos a um dicionário, por exemplo, do século XIX, verificamos que propaganda é propagação de uma ideia, difusão da fé. Por isso o termo propaganda, como todos nós sabemos aqui nesta sala, cai em desuso ou em desgraça com a Primeira Guerra Mundial e principalmente com a Segunda. É lógico que grande parte dos autores falam sempre da Segunda Guerra, mas foi na Primeira Guerra Mundial que os Estados Unidos conseguiram moldar a opinião pública norte-americana para levar os seus jovens americanos a lutar numa guerra longínqua através do Committee on Public Information, não é? Para mim, o maior tool de ensaio de propaganda e de manipulação que alguma vez já existiu. Aliás, eu digo isso várias vezes aos meus alunos. Eu sou colega do Nuno, não percebo nada de fotografia, a minha área é propaganda mesmo. E também, e propagandista me confesso também. Já agora também é importante. Quando me perguntam a profissão, ou a minha profissão no passado, eu sempre fui, não, por acaso, no presente. Agora, curiosamente, agora também voltei a ser também. Sempre propagandista. Sem problema absolutamente nenhum. Propagandista, me confesso, fui assessor de imprensa, diretor de comunicação. Agora, qual é a grande confusão? A propaganda é boa ou é má em função dos objetivos a que se propõe. O que seria da sociedade atual sem a propaganda? Por exemplo, no combate à pandemia. Se não fosse essa visão, como disse muito bem a Filomena, que é de moldar o pensamento humano, por isso é que ela é sempre com base na censura, não é a censura ao contrário do conhecimento, é levar-nos a ter um determinado comportamento sem pôr-nos em causa, sem questionarmos e, mais, termos um comportamento que achamos que é efetivamente aquilo que nós queremos e não aquilo que nos mandam fazer. Esse é que é o máximo da propaganda. Mas o que seria a sociedade atual sem os efeitos da propaganda, por exemplo, na pandemia, no combate à xenofobia, à homofobia, e tudo isso são propagandas positivas que, por exemplo, a Greenpeace faz do ponto de vista ambiental. Voltando outra vez ao livro, e é aquilo que nos trouxe aqui, dar os parabéns, foi um gosto mesmo muito grande ter estudado um dos livros de uma propagandista de viagem, uma alemã que passa acidentalmente por Portugal no início da Segunda Guerra Mundial, a fugir da Alemanha nazi e que retrata Portugal com muita independência. Outra coisa que eu não concordei, o jornalismo, meu Deus, no Estado Novo não havia um jornalismo altamente integrado nas forças políticas, que era o Norberto Lopes, o que era o Mário Neves, o que era o gabinete de imprensa da Arcada, ou seja, eram extremamente integrados. Sim, mas o jornalismo público aqui do Porto não é um jornalista integrado do regime do Partido Socialista. Os comentários dele na televisão. Não concordo com isso. Isso vai ser giro, depois falamos depois disto. Mas repare, o jornalismo do Estado Novo era um jornalismo integrado. Era um jornalismo vigiado, era um jornalismo censurado. Em Portugal hoje isso não existe. Não há censura. Isto é uma discussão tão grande. Olha, se querem podemos ir por aí. O diretor do JN proibiu a publicação do artigo do Mário Crespo no JN. Linhas editoriais não é censura. Mas o Salazar também tinha uma linha editorial. Olha, eu gostava de vos pôr uma pergunta. Aqui é o seguinte, ainda falando... Muito obrigado e parabéns pelo livro. Obrigada. Um bocadinho venho ao encontro daquilo que tu disseste, porque há uns dias eu li o Noam Chomsky e precisamente eu falava da manipulação dos mídias, que era a propaganda. É uma visão, é uma corrente como são todas as outras. E falava precisamente da questão dos americanos que eram pacifistas, isto antes da Primeira Guerra Mundial, e que em 6 meses, através de uma campanha de propaganda, quer dizer, ficaram preparados para poder aderir à guerra. Portanto, a propaganda, pelo que tu disseste, pode ter efeitos positivos e pode ter efeitos negativos, mas não deixa sempre de ser manipulação, certo? Plenamente. Não é? É moldar o pensamento humano, levando as pessoas para uma é moldar o pensamento humano, levando uma determinada direção, ou uma direção positiva. A minha filha obriga-me a fazer a separação do lixo, porque vem moldada da escola, que é importante fazer a separação do lixo, eu também acho. Mas repare, eu fui moldado na minha geração para lavar os dentes convenientemente, porque havia campanhas de higienização oral. Ou seja, são as campanhas
Espera, mas não se pode misturar. há aqui há informação. Acha que a intoxicação que se está a passar diariamente nas televisões por causa do Covid, acha que isso é propaganda e informação? Não, o conhecimento é uma Isso coisa. é desonestidade. Isso é fascismo. Isso é mais grave do que aquilo que faziam as televisões e os jornais no tempo do salazarismo. Ou se quiserem é o mesmo. É a manipulação. A manipulação é sempre fascista. A manipulação é burra, faz dos outros burros, portanto é fascista. Quer seja de esquerda, quer seja de direita. A manipulação é dar a injeção atrás da orelha às pessoas. É fazê-las crer numa coisa que elas não têm conhecimento. É para os burros que não percebem a gente ensina. Isso é propaganda. Quer seja de esquerda, quer seja de direita. E mais não digo. Agora, acho estranho as pessoas defenderem a democracia e depois defenderem estes métodos, que são os métodos, na verdade, que utilizavam todos os ditadores. Pronto, não digo mais nada. Eu gostava só de acrescentar uma pequena coisa que julgo que é relevante para a discussão que estamos a ter e mesmo para o pensamento que este livro suscita e transporta, porque é um livro de reflexão. Por exemplo, se recuarmos, saindo da fotografia, mas já foi aqui dito, a Life Magazine, a Time Magazine, foram um império construído com um propósito propagandístico, evidentemente, e que serviu a vários modelos. É curioso, porque serviu também a construir a chamada fotografia humanista, que foi uma das grandes correntes do século XX, a partir dos anos 30. E, portanto, ela serviu, como tudo, a vários usos. Mas, para deslocar um pouco do campo da fotografia e passar para o campo da arte, por exemplo, nós sabemos, hoje, já, por acaso é uma coisa que está estudada há bastantes anos, que o USIA, que era USIA, que era um departamento da CIA, da Agência de Informação Americana, patrocinou, nomeadamente, a vinda do Rauschenberg, não é propriamente suposto ser um conservador, à Bienal de Veneza, que ganhou em 66, porque os Estados Unidos, a política cultural dos Estados Unidos era demonstrar ao mundo que os Estados Unidos eram o país da liberdade e, portanto, o expressionismo abstrato, a abstração, etc., podiam ter lugar, ao contrário do que acontecia na União Soviética, onde se praticava o realismo socialista. E na Alemanha. E na Alemanha também. E é curioso porque depois um grande crítico, vindo da Rússia, na perestroika, Boris Groys, que agora é professor de uma universidade americana, veio propor uma interpretação interessantíssima, é que o realismo socialista soviético era a pop antes da pop e, portanto, era preciso discutir isso de uma outra maneira. Isto para dizer apenas que, de facto, a própria cultura é manipulada, inevitavelmente, porque a democracia, como qualquer outro regime, é apenas um regime, não é a verdade, nem é o fim da história, nem coisa parecida. E, portanto, cada um... É o pior de todos, com exceção de todos os outros. Cada um faz o melhor que pode para, digamos, pôr na ordem do dia a sua agenda. E é com isso que nós temos que viver. E a vantagem da democracia é que podemos discuti-la, digamos assim. Podemos constantemente corrigir o retrato, não é verdade? É assim. Manuel. Com licença. Eu tive, enfim, a honra e a sorte simultâneas de colaborar desde o princípio neste projeto, que eu não adivinhava no início que atingiria a espessura deste livro. Evidentemente que não ouvimos. Não estavas a falar com outra pessoa? Eu volto a dizer que eu estou numa posição ingrata, porque, dada, enfim, a minha relação de muitos anos com a autora do livro e o convite que ela me fez para participar desde o início do projeto, até porque eu tinha, enfim, a experiência pessoal de investigação, no sentido da FCT. Acho que não tenho falado sobre o livro
contribuí com a maior parte dos textos relativos ao chamado contra-discurso. Primeiro, por exemplo, há este livro, sinceramente, eu penso que vai durar uns anos e que vai ter muitos filhotes, muitos filhotes, do ponto de vista do processo investigativo. Acho que ultimamente, quer dizer, se fez entre o Luís desculpem, não ter os nomes retidos, começa a haver uma certa confusão, no sentido mais neutro do termo, da palavra propaganda. A origem da palavra propaganda, como sabem, é do século XVII e era a propaganda fide, portanto era a propaganda, digamos que a Igreja Católica inventou a ideia, o conceito e a prática da propaganda. Repetir sem fim até o outro se render. Simplificando. É diferente, não sendo completamente. A certa altura, e neste livro isso é dito logo na introdução, que é a diferença que se abre, havendo comunicação inicial, mas a diferença que se abre entre a publicidade e a propaganda. Os dois termos foram separados. Propaganda fazem os governos, os adversários do governo, se têm a oportunidade de poder fazê-lo, porque em muitos casos, e o caso português era basicamente, fundamentalmente, uma propaganda de cima para baixo e monopolizada, não é? Apesar de tudo, a partir de uma certa altura, e isso é bom ter presente, antes quase que coincide, data por data, com o primeiro, portanto, a transformação do SNI em... a transformação do SPN em SNI, o despedimento do António Ferro, e é nessa conjuntura internacional em que o Estado português e espanhol são resgatados pelo duo anglo-saxónico, Estados Unidos e Inglaterra. Eram forçados a isso por causa de... Muito claro, com certeza, porque era isso ou nada, não é? Isso ou nada. Isso ou eleições, que era justamente o que nem Franco nem Salazar. O Salazar é mais importante que o Franco, provavelmente, no debate do governo português, Salazar em particular. Salazar foi a Espanha, secretamente, dissuadir o Franco da ideia que os falangistas, sobretudo, lhe queriam vender de trazer a Alemanha para a Espanha. E os ingleses mandaram, entre aspas, aliás, ele percebeu perfeitamente o que é que se passaria se isso desse o caso, encontrou-se com o Franco em Sevilha e convenceu-o a não fazer uma dessas, porque evidentemente no dia em que o Hitler entrasse em Espanha, era como se já tivesse entrado em Portugal, e os americanos e os ingleses tinham tomado conta dos Açores, como tomaram, digamos, como sempre tiveram. Acontece que eu até sou ator, bebê, criança, já não era um bebê, desse período, evidentemente, em que os Açores começam a funcionar como digamos, um projetor contra os alemães. Ora bem, a primeira distinção que eu acho que tem que ser feita
entre a propaganda, no sentido que ela adquiriu com o tempo, desde a Igreja Católica, e que é usado aqui, não é? Aqui a propaganda é de dois tipos. É fotografada, tem a base na fotografia, e é impressa. Isto é multiplicada. Não é? Isto não pode ser só ouvir cartazes, por exemplo, o cartaz da campanha do trigo, era genial. Pão da nossa terra, o que era? Eu até escrevi sobre isso agora, de memória já não me lembro. Pão da nossa terra. Enfim, não interessa. Dá-nos, não é só de comer, a liberdade, etc. Bom, e a distinção que se faz, realmente, depois da Primeira e definitivamente depois da Segunda Guerra Mundial, entre propaganda e publicidade. Quem que disse, não é? Não trabalha na propaganda, digamos, eu nunca diria, conhecendo o seu CV, diria, é um publicitário, um técnico de publicidade, ou então percebi mal, mas o campo da propaganda. Não, a questão em qualquer da pasta lado. dos dentes, vender uma pasta dos dentes, Exatamente. isso é publicidade. Não, mas isso nós sabemos agora. A campanha política é propaganda. A ideia é a mesma, que é matraquear a cabeça Do consumidor. Matraquear. Há sempre um consumidor. Mas ele é livre. Sim. Não é? É livre. É livre, mas mais importante ainda do que a liberdade individual de acreditar ou não acreditar, que essa existe sempre no limite, é a multiplicidade dos agentes que se combatem, quer dizer, e que dizem, pede só dentro, não compre o outro, não é? Bom, e portanto, há uma cronologia, as coisas mudam em 45 e radicalmente em 48, quer dizer, o salazarismo tem que mudar, a mudança do nome, a mudança, a revista Panorama, que é uma revista completamente aguada, coisa aguada, em que as primeiras coisas na minha vida que eu disse Fernando Pessoa eram publicadas lá. Mas não era pela pessoa, a pessoa estava morta e enterrada há tempo. Iam buscar, não pagavam nada, não tinham que pagar, era de borla e interessava muitas pessoas. Queria dizer uma coisa, vou fazer uma citação, uma autocitação de uma citação. No fim talvez do livro mais consequente como contra-discurso, que é o livro do Paula e Costa Martins, portanto, na combinação entre a fotografia e a impressão, digamos, no que eles escrevem, no final, explicando cada uma das fotografias, que realmente vale a pena ler. No último, ele diz assim, porque eu discuto, sou o autor deste pequeno texto, eu discuto o empurrão que foi dado, sobretudo, que ainda hoje é dado, ao Vítor Paula em particular. Eram os dois politicamente engajados. Martins era um PC até morrer, que eu saiba, com todo o respeito, eu conheci pessoalmente, não sou encantadora, não. E o Vítor, se não era membro, era muito perto. Era muito perto. E então, ele diz exatamente o que disse. O modelo do Vítor Paula e do Costa Martins não é propriamente o de fazer propaganda contra o Estado Novo, mas fazer fotografia impressa como fazia aqui, exatamente, a Life. Termina uma citação final de Evelyn Penn acerca dos caracteres específicos da fotografia impressa, explica o que os autores entenderam fazer. 2 pontos de citação, aspas. O fotógrafo moderno encara com respeito o facto de um número da Life
Da live, você bem acertou em cheio. Ser visto por 24 milhões de pessoas. Nunca na história da humanidade foi possível a alguém que se exprimisse por meios visuais comunicar com um largo público. Na nossa época, é ao fotógrafo que cabe registar da forma mais viva a existência do homem. Qualquer que seja o veículo escolhido para o fotógrafo moderno, o produto final do seu trabalho é a página impressa. Fim de citação. Isto é escrito em 1960, talvez mesmo em 59, 58. Eu já tinha idade e lembro-me de ver a exposição. Ali na esquina do Chiado, no que foi a loja do Diário de Notícias. Do Diário de Notícias, a galeria do Diário de Notícias. Agora é uns profundos quaisquer. Minha mulher está já a achar que eu roubei tempo demais a todos, peço desculpa, mas não resisto. Não resisto, é talvez uma das nossas mais profundas divergências como casal, é que eu acredito mesmo no caráter inerente da mentira na fotografia. Toda a fotografia é uma mentira, como Kuleshov demonstrou. É muito simples. A cara do cavalheiro, mostra-lhe um pão ao lado, vê-se mesmo, está cheio da fome. Tira o pão, põe uma rapariga bonita, ainda diz, vê-se mesmo que ele está apaixonado. E segue. Quantas outras fotografias quiser pôr. E esse é o princípio da montagem. Exatamente, o jogar. Portanto, não é como o Luís faz, quer dizer, a foto que está diante de nós. Mas há 1000 coisas concebíveis ao lado. Mas, concretamente, eu posso, precisamente, fazer dizer esta fotografia o contrário, o que eu quiser, incluindo o contrário, pela justaposição, digamos assim. Pronto. Nunca tinha falado em público sobre o teu... Não percebi qual é a divergência, mas tudo bem. Porque quem quiser enfiar um barrete, enfia. Pronto. Luís, tu vais ter que apanhar o comboio. Vou ter que ir, nós não estamos, levem eu mal, penso que porque... foi uma ótima discussão, muito viva. E só tenho que agradecer a todos, ao Porto, aos representantes do Porto que aqui estão, à Manuela Matos Pereira, por Manuela Matos Monteiro, esta possibilidade de podermos apresentar o livro e ter aqui os meus queridos apresentadores. Parabéns.